deixar uma lembrancinha com você da nossa igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Obrigado, queridos. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Isaías 9. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Nessa noite especial, nossas crianças ficarão aqui conosco e não vão descer para a salinha. Nós queremos meditar brevemente, mensagem mais curta, nessa noite de louvor e adoração ao Senhor, com essa cantata. Isaías 9, versículos de número 6 e 7. Isaías 9, versículos 6 e 7. Texto que nós já lemos, cantamos, e agora nós vamos reler, para nele meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos juntos? Apenas o versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te louvamos nessa noite. E agora te rogamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração um pouco pela tua palavra, que sejamos edificados, confortados e encorajados pelo Senhor, à medida que lemos e meditamos nesse pequeno trecho da palavra que o Senhor nos deixou para ser luz para o nosso caminhar, para ser lâmpada para a nossa jornada. Senhor, fala ao nosso coração, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida nenhuma, Natal é tempo de nós falarmos desse presente glorioso que é a vida eterna e o Senhor Jesus. Falar sobre o tema do Natal é falar sobre o coração do Evangelho. Falar sobre o tema do Natal é nos lembrarmos daquilo que é mais importante para nós que professamos a fé no Senhor Jesus. O Natal é a base, sem dúvida nenhuma, de tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento e sua palavra e se cumpriu. A vinda de Jesus, o Messias, a vinda de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, é a realização plena de todas essas promessas. É porque Jesus se fez carne que Ele pôde viver entre nós, como homem, morrer em nosso lugar, como um sacrifício substitutivo, ao invés de eu e você pregados no madeiro, Ele por nós. É porque Ele se fez carne, é que assumindo a nossa natureza, Ele se fez servo, obediente a Deus, obediente ao Pai, em todas as coisas. Como homem, Ele foi perfeito em todos os seus caminhos, na sua boca nunca se achou aquilo que era sujo, impuro, impróprio, pecaminoso. Em Jesus só existe perfeição, obediência, plenitude de vida. E é por causa dele, porque ele se fez homem e se entregou, se doou por nós, conectando Natal e Páscoa nessa história gloriosa do Messias, é que eu e você temos vida, é que eu e você podemos nos alegrar. Nós cremos verdadeiramente no nosso coração que a nossa esperança em Jesus é esperança para a vida eterna. Amém? Não é uma esperança apenas de palavra, não é apenas teorias teológicas ou poesia. Não, é a verdade de Deus que transforma. É mais do que tudo isso. É a verdade transformadora do Senhor sobre nós. O texto que nós lemos é desse profeta que fala tanto sobre o Messias. O profeta Isaías é aquele que fala a respeito do servo do Senhor, do filho da virgem, do Emanuel que se fez carne e veio habitar entre nós. Isaías é esse profeta do Antigo Testamento que viu tantas coisas a respeito de Jesus e narrou cada uma delas para que eu e você tivéssemos o coração cheio de alegria e de esperança. Nesses 2 versículos que nós lemos, Isaías nos fala sobre o nascimento do rei. Ele nos fala sobre os nomes do rei. E ele nos fala sobre o trono desse rei glorioso chamado Jesus. Olha na sua Bíblia, por exemplo, quando Isaías começa o versículo 6, nos falando sobre o rei que nasceu, sobre o nascimento glorioso desse rei. Quando ele diz, porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Essa é a gloriosa mensagem que nós recebemos da parte do Senhor, de que de fato o Rei Jesus, o Rei de toda glória, o Rei de todo o universo, nasceu. O Filho nos foi dado, o Filho eterno de Deus nasceu, se fez homem, habitou entre nós. É fácil para as pessoas aceitarem a ideia de que um certo Jesus existiu há 2000 anos atrás. Não é difícil para muitas pessoas admitirem que talvez esse Jesus tenha sido um sábio, um grande mestre, que tenha ensinado por parábolas coisas maravilhosas. Mas nós cremos que esse Jesus que nasceu é mais do que um sábio, é mais do que um homem de sabedoria. Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho eterno que se fez carne. Nós recebemos esse presente do céu. A Escritura nos diz, naquele texto que eu creio que todo mundo aqui sabe, João 3,16. O que é que está lá? Você lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para que todo... Esse é o presente do céu. Deus nos deu Jesus. O Filho eterno de Deus se fez carne. Ele verdadeiramente nasceu entre nós. Isso é maravilhoso e espetacular. Ninguém consegue explicar em todos os detalhes o que significa isso. O próprio Deus se fez carne. O apóstolo João, na abertura do seu evangelho, ele diz: o Verbo que estava com Deus e era Deus. No versículo 14 ele diz: ele se fez carne e habitou entre nós. Que verdade maravilhosa, não é? O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor, Deus eterno, segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, se fez homem, nasceu como um bebê, nasceu de uma mulher, nasceu e foi colocado numa manjedoura, nasceu e cresceu como outra criança qualquer, cheio de sabedoria, cheio de graça. A Escritura nos diz, e o próprio profeta Isaías diz isso no capítulo 7, versículo 14, e nós aqui cantamos. O verso diz: o Senhor mesmo vos dará um sinal, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. O filho nasceu, o rei nasceu, ele é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, como nós cantamos aqui. Essa é a grande promessa. Todo o Antigo Testamento, de capa a capa, nos prometia: Deus um dia habitará com o seu povo. Deus um dia habitará com o seu povo. E Ele habitou. E com Ele nós habitaremos para todos sempre. Emanuel, o Filho nos foi dado, um Filho nasceu. Esse menino nasceu, esse menino cresceu, esse Filho é o nosso Salvador, o Filho de Deus eterno, o Senhor Jesus. Mas ele não nasceu apenas como uma criança, como homem. Ele nasceu como nosso Rei. O verso 6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Às vezes nós nos sentimos tão esmagados pela corrupção, pela burocracia desse mundo, pelos limites que nós encontramos no mundo em que vivemos, não é? Às vezes começamos uma segunda-feira como amanhã, e já logo enxurradas de notícias e problemas, e desafios que nos envolvem neste mundo tenebroso, e nós às vezes ficamos a pensar: meu Deus, parece que tudo está perdido, parece que tudo está tão caótico. Mas o governo de todas as coisas está sobre os ombros de Jesus. Ele governa todas as coisas, porque um filho nasceu. O Filho de Deus, o Rei, e o trono é dele, e o reino é dele, e a glória é dele, e o governo é dele, e a autoridade é dele, e ele continua a reinar sobre todas as coisas, sobre todos os principados e potestades, sobre todos os reinos deste mundo. Jesus reina, porque o governo está sobre os seus ombros. Ele domina todas as coisas. Quão bom é saber
que quando todas as coisas parecem desgovernadas para nós, nós podemos dizer: eu não controlo, mas o Senhor Jesus sim. Eu não governo sobre as circunstâncias, mas Ele governa. Eu não consigo impedir que determinadas coisas aconteçam, mas Ele governa sobre todas elas. Eu não consigo vencer todos os inimigos, mas Ele os tem debaixo dos seus pés, porque o governo está sobre os seus ombros. Aleluia. Esse é o nascimento do Rei, esse é o nascimento do Messias, do Rei Jesus. Mas Isaías também nos fala que esse filho que nasceu, esse menino que nos foi dado e nasceu da virgem, ele tem nomes gloriosos, ele recebe títulos majestosos. E eu queria que você olhasse para esses títulos comigo, ainda no versículo 6, na parte B. Olha o que ele diz: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O ideal é que nós entendamos esses nomes aqui, não como 8 nomes, mas como 4 pares de nomes. Isaías quer primeiro nos lembrar que Jesus, o Messias, esse filho nascido, Emanuel, ele é um maravilhoso conselheiro sobre nós. O que significa dizer isso? Que Jesus é aquele que tem toda a sabedoria. O seu conselho é maravilhoso. A sua palavra é maravilhosa, é majestosa. Aquilo que Cristo tem a nos ensinar, as suas palavras, a sua verdade, o seu ensino, é vida. É direção para mim e para você. João 6, verso 63 diz: as palavras que tenho dito são espírito e vida. As palavras de Jesus para nós são como que vida, nos direcionam, nos guia, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. Não existe conselheiro melhor do que o Senhor Jesus. Não existe conselho melhor do que aquele que procede dos lábios do Senhor Jesus sobre nós. Ele é o maravilhoso conselheiro de Deus. Isaías também nos lembra que Ele é o Deus forte. Ele é o Deus forte, nele há força, nele há autoridade, nele há domínio, nele há fortaleza. Toda força, todo levante do mal, todo levante das trevas, absolutamente nada disso pode contra o nosso Deus forte. Porque Ele é todo poderoso. Porque Ele tem todo o poder. Eu não sei você, mas eu imagino que, assim como eu, muitos aqui se sintam fracos frequentemente, não é? Fracos no sentido de incapazes, de não ter condições de fazer aquilo que a gente intenta fazer. De pensar, por exemplo, na nossa família e simplesmente olhar para os nossos e dizer: Senhor, eu queria tanto protegê-los, mas eu não sei se posso. Eu não sei se sou capaz de fazer tudo por eles como eu queria. Afinal de contas, não posso estar em todos os lugares. Afinal de contas, não posso ser onisciente para vigiá-los o tempo inteiro. Afinal de contas, não consigo estar presente. Não tenho todo o poder, não tenho todos os recursos. Mas quando a gente se sente fraco assim, a gente se lembra e pode se lembrar que o nosso Deus é um Deus forte. Deus forte, Deus poderoso. Jesus cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de domínio. Nós não podemos, mas Ele pode. Ele é Deus Todo-Poderoso. Isaías diz mais: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aqui é aquele momento nesse texto que você pensa: peraí, mas Jesus não é o Filho? Por que Isaías está chamando Ele de Pai agora? E a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer confusão aqui, não é? Porque Deus Pai é Deus Pai, e Deus Filho é Deus Filho, e Deus Espírito é Deus Espírito. E aqui a paternidade do Pai da eternidade, se referindo ao Messias, a Jesus, não é com relação ao Deus Pai, mas é com relação a nós, gerados em Cristo Jesus, criaturas dele, gerados nele para uma nova vida. Nós somos semente de Cristo, nós somos gerados nele, nós somos novas criaturas por causa dele, porque ele habita em nós.
Nós somos suas ovelhas, nós somos ovelhas do seu rebanho. Ele, como um pastor, nos guia, como um pai, nos direciona. Ele está ao nosso lado, Ele nos envolve. Nós só temos vida, nós só nos tornamos filhos porque Ele nos acolhe em seus braços de graça e de misericórdia. E aí, então Isaías termina essa sequência de nomes dizendo que Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que traz paz a todos os homens. Quando a gente pensa em Jesus ser o príncipe da paz, a gente pode pensar que Jesus veio acabar com conflitos, com guerras. Mas talvez nosso olhar não deveria focar apenas nisso. De fato, um dia não haverá mais choro, nem dor, nem guerras, nem rumores de guerra, nem conflitos entre pessoas. E a paz reinará sobre todas as coisas. Mas antes que esse dia chegue, a paz de Cristo já habita o nosso coração. Porque a maior paz que nós recebemos da parte do Senhor Jesus é paz com Deus. É ter os nossos pecados perdoados. É ter as nossas falhas pagas pelo sangue precioso de Jesus. Quando Deus olha para nós, em sua justiça e retidão, os seus olhos são olhos de amor, porque a sua ira e a sua justiça recaiu sobre Jesus, para que sobre mim e você recaísse o amor glorioso e gracioso de Deus. Nós temos paz. Esses nomes de Jesus trazem benefícios gloriosos para nós, não é? Se não, pense comigo. Ele ser o nosso maravilhoso conselheiro tem a ver com o fato de que Jesus é aquele que nos traz direção. Não há dúvida nenhuma de que o que nós mais precisamos para caminhar nesse mundo seja direção. Nós podemos ter conhecimento, mas o que nos faz andar sem tropeçar não é apenas conhecimento, mas sabedoria. O que nos faz ir para a jornada correta é a direção. Sem direção, nós andamos a esmo, andamos sem saber onde chegar, andamos sem propósito, andamos sem um direcionamento claro. Tente ir a um lugar que você nunca foi, com um mapa errado, e você vai descobrir que gasolina não é tão importante, que ter um carro não é tão importante, que sair algumas horas mais cedo talvez não seja tão importante, pelo menos não mais importante do que ter a direção certa. Se eu não souber para onde eu estou indo, pouco vale ir. O Senhor Jesus é maravilhoso conselheiro, Ele nos dá direção. Mas além disso, Ele é o Deus poderoso. E como Deus poderoso, Ele é aquele que nos dá proteção. Proteção. Quando a gente fala sobre proteção, a gente precisa se lembrar que a proteção que o Senhor nos dá, não é que algumas coisas difíceis aconteçam na nossa vida. Não é? Quem aqui é crente há bastante tempo sabe que andar com Deus não é um antídoto contra problemas que a gente enfrenta na vida, ou é? Não, não é. A gente vai continuar tendo alguns problemas em casa, a gente vai passar algumas lutas lá no trabalho, às vezes as finanças nem vão tão bem assim, às vezes a gente vai perder pessoas que a gente ama, às vezes nós vamos orar para que uma doença seja vencida, e a gente vai ter a impressão de que Deus respondeu com uma negativa. Mas se essa não é a proteção, ou se essa proteção imediata não é tudo que nós podemos esperar do Senhor, nós precisamos crer então, que esse Deus todo-poderoso é aquele que em última instância, em último lugar, nos protege de todo mal e nos garante salvação, redenção e plenitude de vida. Crer no céu, crer na glória, crer no porvir, não é negar o presente como alguns sugerem. Algumas pessoas pensam que nós crentes somos pessoas que creem no céu porque a vida é muito difícil, então colocam todas as suas esperanças no porvir. Como se a gente estivesse negando a vida para acreditar numa fábula, numa história que não existe. Eu prefiro não ver dessa maneira. Eu prefiro pensar que nós vivemos sim o hoje, o agora.
e valorizamos cada minuto, e entendemos que o presente pertence ao Senhor, e Ele cuida de nós aqui, e mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, Ele está ali conosco, e a sua proteção é muito mais do que nos livrar das tribulações, mas estar conosco no meio delas. Mais do que impedir que soframos circunstâncias, é guardar o nosso coração nessas circunstâncias, e nos fazer olhar para aquilo que é eterno, que de fato nos faz confiar. Essa é a proteção. Mas Ele também é Pai eterno, o Pai da eternidade. E isso tem a ver com intimidade, com filiação, estarmos próximos de Deus. O maior privilégio de caminhar com Deus e conhecer o Senhor, e servir ao Senhor e amá-lo de todo o coração, é saber que nós podemos ser íntimos de Deus. Não é? Ele ouve nossas orações, nós podemos nos achegar a Ele, chamá-lo de Pai, Ele nos acolhe, Ele nos dirige, Ele nos guia, Ele nos protege. E por fim, ser Ele o príncipe da paz, produz dentro de nós esse bem mais precioso, que é a própria paz. Não há nada melhor do que isso, não é? Não há nada melhor do que chegar no final de um dia, tomar aquele banhozinho, chegar ali na sua cama, mexer no seu travesseiro, que só a gente entende como funciona, não é? Ligar um ventilador Tufão 2000, porque ninguém aguenta esse calor. Matar 15 pernilongos. Apagar a luz. Dizer, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Que bom, Senhor, obrigado. Dia cheio de coisas, uma semana cheia de coisas. Aí o Senhor traz paz no meu coração. E aí lá em casa a gente ama repetir o Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. E aí a gente descansa. Paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Mas esse texto, além de nos falar sobre o nascimento do rei, os nomes do rei, também nos fala sobre o trono do rei. Olha na sua Bíblia, verso 7. Versículo 7 nos fala sobre esse governo, sobre o reino, sobre o trono do Messias. Ele diz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Esse é o trono do rei Jesus. Isaías nos diz que o seu domínio de paz se estende a todos os lugares, para que se aumente o seu governo. E o governo de Cristo e o reino do Senhor se aumenta, e cresce, e alcança outros corações e novas vidas, e a paz sem fim, e a paz de Deus, e a paz do trono de Davi, e a paz do reino do Senhor, encherá toda a terra. O Salmo 2:8 é o Messias que recebe a palavra que diz, pede-me, e eu te darei as nações por herança, porque todo esse mundo pertence ao Senhor. Toda essa terra pertence ao Senhor. Ainda que haja impiedade neste mundo, maldade, ainda que seja um mundo que jaz do maligno, mesmo que seja um mundo duro e petrificado no seu coração, um dia, irmãos, um dia todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Rei Jesus. Porque o seu reino vai se estender em toda a terra. Virá paz sem fim. Paz que não acaba, paz que não tem data de validade, paz que não pode ser interrompida mais. Esse reino vai ser estabelecido em juízo e justiça, diz Isaías. A base, o fundamento desse reino é o juízo de Deus, é a retidão do Senhor, é a justiça de Deus. Sem dúvida nenhuma, toda a injustiça desse mundo nos incomoda profundamente, não é? A injustiça que nós assistimos, a justiça que nós mesmos perpetramos nesse mundo, toda justiça nos parece tão incômoda. Mas o fundamento do reino do Senhor é juízo e justiça eterna. Nada mudará isso. E essa é a nossa esperança. Ele ainda diz, no verso 7,
de que esse reino que se estende, que se aumenta, esse governo que se amplia, é desde agora e para sempre. O reino é presente, mas é também futuro. O reino do Senhor está aqui entre nós, mas esse reino também alcançará toda a sua plenitude e toda a sua glória. Irmãos, eu sei que as preocupações desse mundo, nossa rotina, trabalho, família, cuidados, coisas corriqueiras que a gente tem que resolver, boletos que a gente tem que pagar, dívidas que a gente tem que quitar, coisas que a gente precisa fazer, tudo isso às vezes ocupa tanto o nosso coração que a gente pode se esquecer de que coisas maravilhosas de Deus ainda estão por vir. E nós esperamos por novos céus e nova terra, pela manifestação gloriosa desse rei, desse reino que nos nasceu. Que nesse Natal você seja sacudido a se lembrar disso. Que domingo após domingo você seja lembrado de que a nossa esperança está no Senhor. Para fechar, o verso 7 termina com a expressão: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Essa frase é como se fosse uma assinatura de uma autoridade num documento. É como alguém que fez um monte de promessas num determinado documento, e lá embaixo alguém que tem muita autoridade assina e diz: eu garanto. Mas nesse texto não é só alguém que tem autoridade. Nesse texto é o zelo do Senhor dos exércitos que garante. Será desse jeito. Desse jeito vai acontecer. O filho já nasceu. Essa promessa já começou a se cumprir, não é? O filho já nos foi dado, o governo já está sobre os seus ombros. Nós já sabemos que Jesus de fato é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Já sabemos que o seu reino se espalha sobre toda a terra e que cada vez mais Jesus e a sua palavra gloriosa chega a todos os cantos deste mundo. Então, se tudo isso é verdade, e até aqui o Senhor não falhou em nenhuma das suas promessas, nós podemos aguardar com confiança essa promessa final, não é? O Senhor voltará. Ele nos dará vida. Nenhum impedimento pode existir. Se Ele prometeu, Ele fará. O reino de Deus vai se revelar para sempre. Vamos orar? Ore para que o Senhor renove a sua esperança nele. Finalzinho de ano, dezembro corrido, parece que tudo que ninguém marcou o ano inteiro resolveu marcar logo em dezembro, não é? Você não sabe nem como é que vai caber tanta coisa nesses últimos 15 dias, não é isso? Tanta festa. Todo o projeto fitness para 24. Peça ao Senhor para trazer paz ao seu coração. Peça ao Senhor para que Ele possa arrancar de nós toda a ansiedade, todo o medo, nos fazer confiar nas promessas dEle, nos fazer descansar no cuidado dEle, na provisão, na direção. Ele é o maravilhoso conselheiro, é Ele que vai te guiar em 2024. Ele que vai te conduzir, te dar sabedoria nas suas decisões. Ele é Deus forte, Ele que vai à sua frente nesse próximo ano, como tem estado contigo até agora. Ele será a sua proteção, seu guia, seu guardador. Ele é o Pai eterno e não existe intimidade melhor do que a dele. Não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz e a paz dele está em nós e estará conosco cada dia. Ore pela sua vida, ore pela sua família. Peça ao Senhor para que Ele traga dessa paz gloriosa sobre você em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Celebramos o nascimento, as glórias e o reino do Rei Jesus. Ó Deus, nós te louvamos porque esse menino nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele é esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu governo se estende e haverá paz sem fim sobre toda a terra.
Ó Deus, cheio de justiça, de juízo, reino presente e futuro garantido. E nós nos fiamos e guardamos a nossa esperança de que o zelo do Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso aconteça. Traz paz ao nosso coração, Senhor. Traz esperança para o nosso caminhar. Ensina-nos, ó Deus, a confiarmos em Ti a cada dia. E agora que chegamos próximos já, Deus, do final desse ano, uma mudança de ciclo para nós, possamos nos lembrar mais uma vez e colocarmos diante de Ti todas as coisas, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem nos direciona, é quem nos guia, quem nos protege. Todo louvor, toda honra, toda exaltação, Deus, seja ao Teu santo nome nessa noite. Aleluia. Amém.